Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para ele, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O texto da nossa reflexão de hoje traz algumas informações interessantes sobre pessoas que queriam receber a Jesus e outros que não queriam e o rejeitavam. O texto está dividido em duas partes. Na primeira parte, que vai do versículo 51 até o versículo 56, encontramos o episódio de Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos. Depois, a partir do versículo 57 até o versículo 62, nós vamos encontrar pessoas que se oferecem ou que são chamadas por Jesus, mas tanto umas quanto outras impõem condições para segui-lo. Começando pela primeira parte, nós somos informados que Jesus resolve ir para Jerusalém. E a partir daqui, no Evangelho de Lucas, nós temos toda a trajetória de Jesus rumo a Jerusalém, rumo à sua paixão, rumo aos seus últimos dias. E nesse texto nós somos informados também que, decidindo ir para Jerusalém, ele manda alguns dos seus discípulos à frente para que eles preparassem a sua entrada, a sua chegada. E aqui há uma semelhança muito interessante com João Batista, que lá no início do Evangelho é apresentado como aquele que prepara o caminho para Jesus. Aqui são os seus discípulos que entram em um povoado da região de Samaria para prepararem lugar para Jesus. E o texto nos mostra que os samaritanos rejeitaram a Jesus porque ele estava indo para Jerusalém. Por trás dessa ideia há motivos religiosos bastante claros. Os samaritanos não querem receber Jesus porque ele está indo para Jerusalém e, na mentalidade dos samaritanos, Jerusalém e toda a forma de culto a Deus promovida pelos judeus era considerada como herética, ou seja, era uma forma incorreta de adorar a Deus. Para os samaritanos, o local ideal para louvar e para adorar a Deus era o Monte Gerizim, na Samaria, que era o local mais importante, que era o centro da presença de Deus no meio do povo. Assim, se de um lado os samaritanos entendiam os judeus como hereges, por outro lado os judeus também entendiam os samaritanos como hereges, porque não louvavam a Deus, não cultuavam a Deus em Jerusalém, no templo. O que o texto nos mostra, portanto, é que os samaritanos não querem receber a Jesus por motivos religiosos.
E é preciso percebermos aqui uma diferença entre o que é religião e o que é evangelho. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, quando ele começa a anunciar a mensagem do reino de Deus, ele não faz isso em um ambiente sem religião. Pelo contrário, em Israel há o judaísmo, que é uma religião já milenar. Na Samaria, a religião também tem uma tradição bastante longa e um não se entende com o outro justamente por causa do local em que Deus deveria ser adorado. Como Jesus estava indo para Jerusalém, a reação dos samaritanos é imaginar que ele está indo para o local errado, ou seja, está indo para Jerusalém em vez de vir para o Monte Gerizim. E aqui entendemos que para os samaritanos o local, ou seja, o dogma sobre o local é mais importante até mesmo do que Deus. Assim como era também para os próprios judeus, que viam o Templo de Jerusalém como a habitação de Deus. Não é assim no evangelho anunciado por Jesus. Ele afirma com todas as letras que quem via a ele, Jesus, via ao Pai. E quem quisesse conhecer ao Pai, precisaria conhecer primeiro a ele, Jesus, porque ele e o Pai são apresentados por ele mesmo como sendo um. No versículo 54, nós encontramos uma reação desproporcional e até anti-evangélica dos discípulos. Provavelmente estava na cabeça deles ou na lembrança deles o episódio de Elias, lá em 2 Reis, capítulo 1, no qual encontramos Elias pedindo que Deus mandasse fogo do céu para consumir aqueles que estavam contra a sua mensagem. Elias, ao falar diante dos enviados pelo rei Acasias, diz o seguinte: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. E o texto de 2 Reis diz: no mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. É essa a reação de Tiago e João nesse texto do Evangelho de Lucas, que descesse fogo do céu e consumisse aqueles samaritanos que estavam rejeitando a Jesus. E, portanto, aparentemente, eles estão em sintonia com a pregação dos profetas. Mas, na realidade, o texto nos afirma que Jesus os repreendeu. Ou seja, Jesus não concordou com o abuso e o desprezo pelo outro. E perceba que caminhar com Jesus não havia sido suficiente para mudar a mentalidade daqueles discípulos. Eles ainda estavam pensando como aquela situação de Elias em 2 Reis, capítulo 1. Mas o texto nos diz, no versículo 55, que Jesus os repreendeu. Jesus não concordou com o abuso e o desprezo pelo outro. E essa repreensão de Jesus evidencia que eles precisavam ver a realidade do ponto de vista de Jesus. Precisavam abandonar a compreensão que vinha da religiosidade que eles tinham sido formados. Ao assumirem a ideia de exterminar os samaritanos porque estavam rejeitando a Jesus, estavam na realidade contra o próprio Jesus, que veio para salvar e não para condenar, que veio para salvar a humanidade e não para julgá-la. Ver a realidade do ponto de vista de Jesus, em novidade de vida que o Evangelho traz, daria àqueles discípulos essa compreensão de que salvar era o objetivo e não de condenar, que salvar era a missão de Jesus, era a missão que eles anunciariam depois, em vez de condenar e de julgar. Temos, portanto, dos versículos 51 até o 56, aqueles que não querem receber a Jesus por motivos religiosos. A partir do versículo 57, nós vamos encontrar pessoas que se oferecem a seguir a Jesus,
ou são chamadas por ele e que impõem a ele condições para segui-lo. No versículo 57 e também 58, encontramos um homem que se oferece a seguir a Jesus sem impor condições. E novamente, parece ser uma boa coisa a se fazer. Ora, finalmente aparece alguém que se dispõe a seguir Jesus, mas não coloca nenhum tipo de condição. Mas encontramos Jesus mostrando àquele homem que o seguir traria consequências e que não haveria recompensa material nessa ação. Ou seja, a opção de seguir a Jesus não traria àquele homem nenhuma vantagem. A resposta de Jesus, demonstrando que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde descansar, revela a sua opção, a opção de Jesus por uma vida frugal, desapegada e sem acúmulo de bens. O que Jesus faz ao responder àquele homem é deixar claro que ele está entrando numa vida e num tipo de vida que não combina com as suas expectativas. Ainda que ele tivesse se oferecido a seguir a Jesus sem impor condições, era preciso que ele soubesse em que tipo de vida ele estava entrando. E essa expressão de Jesus, de que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, vai contra toda a perspectiva que nós encontramos nos nossos dias, nas comunidades de fé atuais, que pensam na vida cristã como algo que pode nos trazer algum tipo de vantagem, como, por exemplo, a prosperidade. Muito pelo contrário, aqueles que se identificam com Jesus e se comprometem a seguir o seu exemplo precisam ter a consciência de que estão entrando num tipo de vida que é regida pelo Espírito Santo, que é conduzida para onde ele quer, e um tipo de vida que não traz nenhum tipo de vantagem material. Jesus tinha tido uma vida frugal, desapegada e sem acúmulo de bens. E quando hoje alguém pensa em acumular bens, pensando que dessa forma está seguindo a Jesus, ainda não entendeu o que significa o Evangelho. Nos versículos 59 e 60, encontramos agora uma pessoa a quem Jesus chama para segui-lo. Mas essa pessoa impõe condições para obedecer ao chamado de Jesus. A afirmação daquele homem dizendo: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai, tem o significado de cuidar do pai até que ele morra. Ou seja, o pai dessa pessoa não tinha morrido. A condição que ele impõe para seguir a Jesus é cuidar do pai até que ele morra. E se nós pensarmos do ponto de vista humano, diríamos que a sua preocupação é bastante legítima. Cuidar do pai parece ser uma boa ação. Mas Jesus deixa claro que mesmo esta ação, que está em sintonia com o mandamento que prevê honrar pai e mãe, não pode servir de desculpa para não seguir a Jesus. Em outras palavras, a prioridade deve ser sempre do reino de Deus. O reino de Deus não admite imposição de condições. Ou se é seguidor de Jesus e se adota os valores do reino, ou não se é. Não se pode impor condições para seguir a Jesus. A exigência é sempre de lealdade total, de lealdade sempre primeiro ao reino e a Jesus Cristo. E nos dois últimos versículos, versículos 61 e 62, encontramos um outro homem que se oferece, mas diferente daquele primeiro, esse impõe condições para seguir a Jesus. Se Jesus não aceitou a imposição de condições de quem ele havia chamado, o que nós vimos nos versículos 59 e 60, é óbvio que não seria diferente com quem se oferece para segui-lo. Esse último queria voltar para casa para se despedir da sua família.
E a resposta de Jesus é a seguinte: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. A afirmação de Jesus lembra a cena da mulher de Ló, que olhou para trás e não pôde seguir a sua vida. Aqui, Jesus está deixando claro que quem começa no reino de Deus, quem começa a seguir a Jesus, não pode ficar olhando para trás, querendo voltar atrás, porque quem quer voltar atrás não serve para o reino de Deus. Quem quer viver vida nova não pode continuar desejando a vida antiga, desejando o velho homem, na expressão do apóstolo Paulo. Precisa viver agora pautado pelos valores do reino de Deus e não mais pela lei do pecado e da morte, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Agora ele está debaixo da lei do Espírito e da vida, em novidade de vida. E, portanto, não pode ficar olhando para trás, querendo voltar atrás. Quando quer voltar atrás, não serve para o reino. Temos, portanto, nesse texto, aqueles que querem seguir a Jesus e aqueles que não querem recebê-lo por motivos religiosos. Tanto num como no outro caso, a realidade é sempre a mesma. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade é o compromisso com Jesus de segui-lo e de seguir o seu exemplo. Nem os motivos religiosos, nem os motivos familiares, nem nenhum outro objetivo pode estar acima do compromisso com o reino de Deus. Que, como comunidades de fé dos nossos dias, tenhamos essa compreensão e, principalmente, possamos ter a mesma atitude que Jesus nos ensina nesse texto. Colocar em primeiro lugar na nossa vida e na vida da nossa comunidade o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas as outras coisas. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.